Você já sabe que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Nós reunimos aqui o acervo que atende às nossas necessidades e a nosso entendimento, atende também às suas necessidades de pesquisa, estudo e lazer. Reunimos aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, entre outras matérias, de modo que você encontre no mesmo lugar aquilo que vai lhe interessar. Mas o grande objetivo desse nosso trabalho na página Estação da Luz Espírita é exatamente a divulgação da doutrina espírita. E é o que nós vamos fazer agora. Estamos lhe convidando para mais esse programa que vamos reproduzir na sequência. Programa Espírita, Espiritismo e Atualidade, nas fronteiras da loucura, com Cosme de Olinda e Silva Almeida, ambos do Rio de Janeiro, na Web Rádio Cristo Consolador. Muito obrigado pela companhia e vamos ao programa. Muito boa noite aos nossos internautas, aos nossos queridos companheiros ouvintes, a todos que nos acompanham através da transmissão dessa Web Rádio Cristo Consolador e mais um programa Espiritismo e Atualidade. Aqui ao meu lado, a minha amiga, minha companheira, Silvia Almeida. Boa noite, Silvia, como vai? Tudo bem? Oi, Cosme. Boa noite, meu amigo. Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite aos nossos queridos ouvintes também. É sempre muito bom estar com todos vocês aqui, né? Nesse nosso finalzinho de domingo, né? Início da semana, como o Cosme gosta de falar, né, Cosme? Iniciando a semana, iniciando muito bem, graças a Deus, com o nosso programa Espiritismo e Atualidade, aqui pela nossa querida Web Rádio Cristo Consolador, né? Com certeza. Antes, né, de nós prosseguirmos, vamos aproveitar, Cosme, para já cumprimentar os nossos amigos que estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Sim. Francisca Cruz, que logo vai estrear aqui na nossa rádio também, fazendo uma Refletindo com Jesus. A Francisca em abril estará conosco, né? Boa noite, queridos irmãos caminhada. Boa noite, Francisca. Parabéns, Francisca. Muito bom ter você conosco. O nosso querido Santana também, sempre conosco. Boa noite a todos. Mais um domingo de estudos edificantes. Com certeza, João, com certeza. Graças a Deus. Boa noite, irmão. Nossa querida Niura. Oi, Niura, boa noite a todos os amigos. Boa noite, querida. Que bom que vocês estão aqui. Nossa querida Ângela Coutinho, nossa companheira aqui da Web Cristo Consolador também, que acabou, né, de encerrar o seu programa Revirando o Baú de Chico Xavier, né? Nossa querida Ângela, boa noite, Cosme, demais irmãos de Dalsburg. Pois é, a nossa querida doutora Ângela, exatamente. Dora, minha querida, boa noite, Dora. Que bom que querida, muito obrigada. Noite, minha querida Rosana Dias. Oi, Rosana, querida, que bom que você está aqui conosco, né? É muito bom mesmo Rosana. ter todos aqui. Elaine Baima. Oi, Elaine, boa noite, querida. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Boa noite, Elaine. Perfeito, então. Pessoal. Então, o que acontece? Como sempre nós fazemos, né? A nossa Consolador é uma web rádio espírita, não é? E, como tal, temos por hábito iniciar todas as nossas atividades com uma prece, né? Pedindo aos nossos queridos amigos espirituais verdadeiros, diretores da nossa web rádio, que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, vou pedir ao meu querido amigo Cosme que, por favor, faça por nós, né, Cosme, a nossa prece de abertura, ok? Por favor. Com certeza. Nós vamos pedir para os nossos ouvintes, nossos internautas, nossos irmãos, nos acompanharam nessa prece de abertura. Divino amigo Jesus, queremos agradecer, Senhor, por essa oportunidade de todos nós nos encontrarmos através dessa web rádio Cristo Consolador para a transmissão de mais esse programa. Possam estar presentes os nossos amigos espirituais, os nossos guias, os nossos companheiros que nos direcionam ao caminho do bem. E que nós, Senhor, possamos ser intuídos para que nós possamos receber as informações necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa orientação de nossas vidas. E que nós, Senhor,
ao sairmos daqui, estejamos com os nossos corações mais fraternos, solidários, amigos e companheiros, para que nós possamos, Senhor, divulgar a todos os corações que encontrarmos pelos nossos caminhos a sua boa nova, o seu evangelho de luz e de amor, através dos postulados dessa doutrina consoladora, que é a doutrina dos Espíritos. Abençoe todos os nossos irmãos que nos acompanham nesse momento, aqueles nossos irmãos também que nos acompanharão através do compartilhamento desse trabalho. Enfim, Senhor, que todos nós possamos ser abençoados por mais esse trabalho no bem. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Está mudo, Silvia? Sim, microfone, exatamente. Bom, graças a Deus, né? Muito bem, meus queridos. Vamos agora, então, cumprimentar. Trechinho do Evangelho, né? Não, sim, só vou cumprimentar, né? Que a Marisa está aqui conosco, acabou de chegar. Boa noite, Marisa. Que bom que você está aqui, né, minha vida? E agora, boa noite, Marisa. Sim, vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver qual a mensagem que vai nos cair na noite de hoje, né? Então, vamos lá. É do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Reconciliação com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Graças a Deus, né? Muito bem, Cosme. E aí nós hoje vamos tratar, né, de um assunto muito interessante, né, que temos hoje, que é, diga-me, Minervino, boa noite, amigo, que bom que você está aqui conosco, né? Muito boa bom, noite, deixa eu ajeitar essa câmera que está um pouco assim, descentralizada, agora eu consegui deixar um pouquinho melhor, né? Mas ficou um pouquinho melhor agora. Boa noite, Minervino, que bom que você está aqui, meu amigo. Então, Cosme, qual é o nosso tema da noite de hoje? O nosso tema é Nas Fronteiras da Loucura, que na realidade é o nome de um livro, né, Silvia? Exatamente. Esse livro muito famoso, maravilhoso, né? Exatamente. Um livro muito bom. Do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, né? Manuel Filomeno de Miranda, o espírito que sempre nos traz livros maravilhosos, sempre envolvendo a temática da desobsessão, né? Obsessão e Desobsessão é uma obra psicografada pelo nosso querido Divaldo Franco. Exatamente. Esse é um tema, Silvio, que ele não se esgota jamais. A gente vem conversando aqui com os nossos amigos, nossos internautas, sobre esse tema algumas vezes. E nessa época agora que a gente se encontra, né, e mais do que nunca, o tema obsessão, ele é um tema que deve ser realmente debatido, divulgado. A gente tem o Manuel Filomeno de Miranda, que é um expert nesse trabalho, né, que o Divaldo nos trouxe, e de uma certa forma ele está sempre fazendo com que a gente volte ao livro para a gente buscar algumas informações. E agora a gente tem que lembrar, né, Silvia, que nós estamos no final de março, vamos encerrar o 3º mês de 2022. Ou seja, essa semana termina o primeiro trimestre do ano. Então, para que serve para a gente agora essas informações? Nós vamos passar por um período agora de um carnaval fora de época, né? Exatamente. Então, uma coisa impressionante. O carnaval já é um terror, né? Imagina que esse ano nós tivemos 2, né? Tivemos já um, e em março vamos ter um outro, agora em abril, né? Imagina, né? Como se diz por aí, ninguém merece, né? Nós vamos passar por isso, né? Por essa situação. E essa obra é uma obra que ela traz assim bastantes dados, né, para que a gente possa identificar se alguém tem alguma dúvida sobre devo brincar o carnaval, não devo brincar o carnaval, como eu devo me portar. Essa obra ela nos fala muito a respeito, né?
É claro que Exatamente. que a gente quer comentar com os nossos irmãos, nossos internautas, é que ninguém está proibido de fazer nada. A doutrina espírita ela não nos pede, não nos coloca chavões para que a gente não possa fazer. O Paulo Henrique de Figueiredo ele sempre comenta isso nos livros dele, né? Que é sobre a questão da autonomia do espírito, né? O espírito ele tem que ter esse livre-arbítrio para ele buscar o que é melhor para ele, né? Então, agora, é uma consequência que a gente sabe que tudo aquilo que a gente faz nos trará realmente consequências, né? Agora, a gente, nessa nossa infantilidade espiritual, é claro que a gente comete muitos equívocos, e vamos continuar até a gente, de uma certa forma, melhorar um pouco a nossa elevação moral, né? E nos dará essa elevação espiritual. Mas, com certeza, eu gosto muito da doutrina espírita, do espiritismo, exatamente por isso. Ele não nos prende a nada. Ele nos deixa muita vontade para a gente fazer o que a gente quiser. Ah, não posso fazer isso. Onde está escrito isso na doutrina espírita? A gente aprende com os amigos espirituais, né? São as suas experiências, as respostas que estão dentro das obras, né? Essa obra é psicografada pelo Divaldo, né? Desse espírito Manuel Filomeno de Miranda. Mas o Chico também psicografa, né? André Luiz também tem bastante informações, né? Ele nos fala sobre esse tema, né? Sobre obsessão, né? Então, é algo que vale realmente a gente estar sempre conversando. E eu lembro aqui que, embora a gente tenha esse tema, a obsessão, dentro daquele capítulo 23, lá do Livro dos Médiuns, né? Pouca gente, às vezes, estuda, porque muitos nem fazem, né, educação mediúnica nos centros, né? Algumas pessoas curiosas até vão ler alguma coisa ou outra, mas, basicamente, a gente encontra ali, no Livro dos Médiuns. Mas é muito importante, mesmo para aquele que não faça o desenvolvimento mediúnico, ter conhecimento a esse respeito, né? De como tratar esse grande flagelo que é realmente a obsessão. E que deve ser encarado realmente com bastante seriedade, porque todos nós aqui estamos sujeitos a ela, independente do patamar que estejamos. Está fechado, Silvio. Não, é muito importante nós observarmos isso. Isso é uma questão, né? A questão da nossa mediunidade, da mediunidade que muitas vezes a gente não tem assim um controle total sobre ela. É muito importante nós observarmos que precisamos ter muito cuidado, né? Porque nós estamos, Paulo, né, cercados por uma nuvem de testemunhas. E nem sempre essas testemunhas são as melhores, né? São aqui as melhores companhias e tudo mais. E nós temos que nos precaver muito com relação a isso. E o evento específico do Carnaval, e esse livro trata muito bem disso, é um evento em que a espiritualidade sempre nos relata que no Carnaval, meio que assim, todos os espíritos do umbral vêm participar, né? Como se as portas do umbral se abrissem e todos viessem pular o Carnaval com os encarnados, né? Eles estão volta e meia assim, e nesse período a coisa é muito mais séria. Digamos assim, o assédio dos espíritos menos felizes nesse período sobre os encarnados é muito maior, né? Muito mais forte. Então, Manuel Filomeno de Miranda trata nessa obra, né? Nas Fronteiras da Loucura, de uma maneira muito rica, né? Muito rica sobre isso. Inclusive, eu estava lendo esse livro, que no momento eu estou estudando esse livro. Na congregação, nós temos um grupo de estudos que estuda as obras de Manuel Filomeno de Miranda, e nós estamos estudando precisamente esse livro, né? E me chamou muita atenção, Cosme, um detalhe do capítulo que nós lemos, né, nessa semana, aquelas pessoas, né, que dizem assim: não, eu só vou dar uma olhadinha, eu não vou, né? Para você ver o nível, né? O nível do perigo é tão grande que ele dá o exemplo, né? Que só foi dar uma olhadinha.
Eu só vou dar uma olhadinha ali, não vou participar, não vou brincar, não vou só olhar. Quantas pessoas falam isso, né? Eu vou só dar uma olhadinha. Só que, vou dar uma olhadinha onde? Pois é. Só que, gente, olha só. Ninguém pode ficar na chuva sem se molhar. Não é? Ninguém pode ficar na chuva sem se molhar. Quando você vai àquele ambiente onde as coisas estão acontecendo, a psicosfera do ambiente já está totalmente contaminada. Os companheiros ali, né, os espíritos que estão naquele ambiente, eles estão numa sintonia totalmente desarmonizada, menos feliz. Não é? Então, não existe uma forma de você entrar num ambiente como esse, nem que seja para dar apenas uma olhadinha, sem que você seja também contaminado e sem que você se arrisque às consequências daquilo. E, efetivamente, é o que acontece na história. Né? É o que acontece na história. A pessoa vai apenas dar uma olhadinha, e nisso que vai dar uma olhadinha, um outro fulião, né, que estava ali também, brincando e tudo mais, se aproxima, começa a entrabolar uma conversa, não sei o que lá, e leva a mocinha, que é uma mocinha simples do interior, que foi convidada pelos amigos, vamos dar uma olhadinha, vamos, e acabou aceitando. Essa pessoa acaba sendo envolvida por esse outro fulião, que vai conversando, vamos ali, vamos aqui e tal, vamos lá encontrar o pessoal, e ela se vê numa situação muito muito problemática, na companhia desse não tinha lá um caráter dos melhores, e ela fica tão apavorada ela está, que ela que tinha já trazia um coração, né, debilitado em virtude de problemas de uma vida anterior, né? Ela fica tão apavorada que seu coração não aguenta, né? O medo tem um infarto fulminante, né? E ela só foi dar uma olhadinha. Então, eu fiquei muito impressionada quando eu vi essa situação, Manuel Filomeno relatando, e, obviamente, que nós sabemos que as obras de Manuel Filomeno de Miranda são reais, né? São narrativas reais, obviamente que ele vai trocando os nomes e uma coisa e outra, né? Mas eu fiquei muito impressionada com a questão de vou só dar uma olhadinha. E nessa de dar só uma olhadinha, a moça acabou desencarnando, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, porque é absolutamente você entrar, né, numa poça de lama e sair limpo, né? É absolutamente impossível você ir para o meio de um temporal e não se molhar, né? E é isso que a gente muitas vezes não compreende, né? Não compreende. E estamos realmente nos expondo muito. É um risco muito grande, né? Espiritualmente falando, é um risco enorme. Vocês que estão estudando a obra aí, Silvia, com certeza vai se identificar o que a Silvia está comentando, né? O Manuel Filomeno de Miranda, ele fala que esse flagelo, né, que é a obsessão, ela tem, assim, uma área muito sutil, né, de você estar lúcido e, ao mesmo tempo, passar a ser obsediado. Uma linha muito tênue. E que não existe nada que possa dizer para você que isso não vai acontecer, porque não é como se fosse um resfriado, que você começa a se sentir mal e que você começa a de uma certa forma, colocar aquilo exteriormente. Porque a obsessão ela pode aparecer de forma psíquica, né? Ela pode também aparecer de forma externa, né? E quantas pessoas, quantos companheiros nossos, né, que têm grandes dificuldades por essa pandemia que a gente está vivendo ainda. Por incrível que pareça, a pandemia não acabou. As pessoas acham que a pandemia acabou, mas a pandemia não acabou. Todo mundo quer que a pandemia acabe, mas ela, infelizmente, não acabou. Então, durante todo esse período que a gente vem atravessando desde 2020, é muito intensa a quantidade de pessoas que estão com sistemas abalados emocionais. É claro que isso não está relacionado apenas à questão da obsessão.
Mas, com certeza, abre-se portas e janelas para que a obsessão ela se instale a partir do momento que você tem um processo de ideias mônada contínuo em situações que abalam a gente. Quem de nós pode dizer que a gente não tem medo, que a gente não tem receios, que a gente não tem dúvidas, que a gente não passa por determinadas situações que nos apavoram? Eu conheço casos de crianças hoje de menos de 15 anos que estão tomando médios fortes por causa dessa situação. Todo mundo num processo de agonia, né? É um processo de tormento pela questão do vou pegar doença, não vou pegar doença, se eu ficar órfão, como é que vai ser? Olha só a loucura. Imagina o terror, né? É um terror. Então, a parte psíquica ela ainda é um grande desconhecido da medicina aqui da Terra, humana. É muito desconhecido. E a gente não leva em consideração, principalmente, essa questão espiritual, porque ela existe. Ela existe. Há muitos males que são ocasionados pelo processo de envolvimento de companheiros menos iluminados que vão nos envolver. Existe, com certeza. E, na verdade, né, Cosmo, esses espíritos menos felizes, eles aproveitam todas as oportunidades, não é? Para nos tornarem felizes, porque, na maioria das vezes, como eles são infelizes, eles não querem ver os outros felizes também, né? Então, eles se comprazem em deixar as pessoas nervosas, preocupadas, infelizes, porque é aquela história assim, né? Se eu não sou feliz, ele vai ser, né? É mais ou menos por aí, né? Mais ou menos por aí. Então, o que acontece? Tudo que você faz, normalmente, em dias normais, já não é muito fácil, né? Nós mantermos a nossa sintonia sempre elevada, de modo a não sermos influenciados pelos espíritos menos felizes, né? O horário vigiar é extremamente importante, por quê? Porque qualquer mínimo deslize é uma brecha para uma influência espiritual menos feliz, né? É o que eu sempre falo, para nós entrarmos em sintonia com o plano espiritual superior é sempre muito complicado. Mas para sair da sintonia é a coisa mais fácil do mundo, né? Um pequeno deslize, um pensamento menos feliz, uma irritação, um aborrecimento em que você se desequilibra um pouco, já é um passo para você já estar na sintonia errada. E o que acontece? Se nós, em tempos normais, né, temos essa dificuldade toda, quando o número de espírito menos feliz busca nos influenciar é muito menor do que no período de carnaval, imagina no período de carnaval, né? Porque no período de carnaval todos eles vêm, né? Todos vêm. Então, né, Cosmo? Só um instantinho. Se você chegar a tomar uma cervejinha, né? No período de carnaval, você vai ser induzido, muito provavelmente, por espíritos que gostam de tomar uma cervejinha e que não vão se satisfazer com uma só. Então, vou ficar ali com você, te digo, não, mais uma, tá muito calor, vamos nessa. E você que normalmente tomaria uma só, você vai tomar 3 ou 4. Né? E, com isso, muitas outras coisas também. Né? Então, a gente está num ambiente onde as influências são predominantemente negativas. Né? Predominantemente negativas. É aquilo que eu falo, não como você entrar num poço de lama e sair limpo. Não tem a menor chance. Né? É por isso que o nosso cuidado tem que ser tão grande. E, na medida do possível, evitar estar nessas situações. Mas diga-me, Cosmo, você ia falar. O Manuel Filomeno de Miranda, é importante, quem não conhece a obra, para quem nunca leu, ele vai falar sobre esse assunto, que é a obsessão, né? Que a gente já comentou aqui, a própria codificação você tem isso, né, no Livro dos Médiuns, mas ele vai tratar de um processo que ocorre exatamente nesse período do carnaval, por isso que a gente está comentando, né? Porque as pessoas, às vezes, podem até não estar fazendo nenhuma relação, mas o Manuel Filomeno de Miranda, ele vai começar a história do livro exatamente nesse período. Por quê? A abordagem inicial
é que trabalhadores do plano espiritual fazem assim um grande acampamento aqui na cidade do Rio de Janeiro, que a gente sabe muito bem que é uma cidade carnavalesca, que as pessoas se divertem, que as pessoas vão brincar seu carnaval, mas o detalhe é que elas acabam deixando transparecer aqueles sentimentos assim mais vis, mais baixos. E isso faz com que haja uma sintonia, uma simbiose, exatamente como a Silvia falou, daqueles espíritos também, que nesse período, o Manuel Filomeno de Miranda, ele diz que você não consegue identificar quem é encarnado e quem é desencarnado. Tal a simbiose das duas massas, né, dos dois grupos que estão assim, com os mesmos pensamentos, com as mesmas vontades e com as mesmas os anseios, os mesmos desejos. Olha, o negócio é assim muito sério, né, que ele fala, né? Você não consegue identificar. É muito sério, é muito sério. E o que ele fala é o seguinte, né? É o pensamento que a maioria dos encarnados tem nesse período. A maioria dos encarnados fala assim, não, hoje é carnaval. Tudo hoje vale. Pode. Né? Hoje pode. Gente, olha isso. Né? No carnaval, as pessoas colocam por terra todas as suas barreiras de censura. Elas passam 362 dias, vamos dizer assim, do ano, né? Contidas, né? Buscando segurar a onda, aquela coisa toda, com seus padrões de moralidade ali contidos, as rédeas, né, nas mãos. Mas carnaval é carnaval, gente, pode fazer tudo. Ninguém é de ninguém, não é isso? Ninguém é de ninguém. Não, é hoje só, amanhã não tem mais. Gente, como é que eu vou imaginar, né, que tudo aquilo que ela se censura durante 362 dias do ano, em 3 dias, ela vai soltar todas as suas amarras, fazer tudo aquilo que ela se segurou durante o ano e que não vai ter consequências. Como é que pode? No dia seguinte, depois desses 3 dias, todo mundo vai ter amnésia? Ninguém vai lembrar o que ela fez? Não, né? O que ela fez não vai ter consequência nenhuma, não é? Então eu fico pensando, Jesus, como é que alguém pode pensar isso? É carnaval, o carnaval tu pode, ninguém é de ninguém, não, tudo bom, maravilhoso. Não, e no dia seguinte você volta lá, toda séria, circunspecto, vai trabalhar, né? E tá tudo normal, todo mundo vai esquecer o que você fez, né? Então eu fico sempre pensando nisso, né? Isso, sob o ponto de vista material, né? E o espiritual por quê? Nós sabemos que no lado espiritual, todos esses espíritos, negócio, menos felizes, vêm e vai ser um assédio enorme. E aí ele vai lá, me acabando e tal, não sei o que, aí aquele espírito, pô, aquela ali é legal, animado, vou ficar com ela, vamos tomar uma asinha, vou dar ela a sugestão de tomar uma asinha, ela vai tomar, e a gente fica tomando junto, fazendo isso, fazendo aquilo, tudo ótimo. Chega no dia, na quarta-feira de cinzas, o encarnado acredita, não, o encarnado verdadeiramente acredita que aquele companheiro espiritual que passou aquela farra toda com ele, naqueles 3 dias, bebeu, cheirou, fez e aconteceu, vai embora. E vai dizer para ele até ano que vem? Será que vai? É claro que não! Não é? Então, é uma visão que muito saía na sexta-feira, voltava na quarta-feira, nem sabia como voltava, sabia, Silvia? Sério? Não, gente. Mas como assim? Você não sabia onde estava? Não, nem sabia onde estava. Falei, meu Deus do céu, Jesus, Maria e José. Pois é, eu me lembro sempre de uma coisa que o Raul Teixeira conta, né? Que o Raul Teixeira conta que era assim, sei lá, sábado de carnaval, alguma coisa assim, ou sexta-feira. Então, ele estava lá na casa espírita dele, né? Lá em Niterói, e na saída, quando ele está saindo do centro, tinha várias pessoas da casa espírita conversando na calçada, né? Conversando na calçada e falando do carnaval, que ia, não sei o que, e aí ele falou assim, ele olhou, né? E as pessoas olharam para ele. Não, o Raul. Não, mas pode deixar que nós vamos ao carnaval, mas vamos estar vibrando positivamente. Vai ao carnaval, mas o carnaval vai estar vibrando positivamente. Oh, vou pensar em Emmanuel, em Dr. Bezerra, em Chico. Pô, que maravilha aqui no meio. Gente, como alguém pode pensar que vai
de um bloco de carnaval. O professor Raul, imagina ele daquele jeito. Não, eu não acreditei. Não, mas o que acontece, Silvia? Eu vejo que, por exemplo, essas formas que você consegue identificar com maior gravidade, que é a pessoa se drogando, a pessoa bebendo em excesso, mas tem também as viciações internas que as pessoas não aparecem, e elas estão com aquilo exacerbado, né? A questão do sexo, a questão do desejo de fazer o mal. Tudo isso é como se a pessoa colocasse para fora. Assim, vou colocar todos os meus bichos para fora, que hoje pode. Hoje pode, porque hoje é permitido. Então, essa situação é exatamente do jeito que você está comentando. Como é que você, depois de 2, 3 dias, vai achar que aquilo acabou simplesmente? Que aqueles irmãos, companheiros que nos induziram, nós deixamos, né? Nós deixamos, porque se nós vibramos na mesma sintonia, nós ficamos sintonizados com ele, né? Na mesma frequência. Ele simplesmente, gente, foi legal, ano que vem eu volto. Valeu. Ano que vem eu volto? É assim? Ano que vem. E agora eu volto a ser quem eu era. Eu fico pensando exatamente sobre isso. Porque o que acontece? E quando a gente comenta qualquer coisa, as pessoas dizem, mas vocês são muito carolas, muito não sei o quê. Mas, gente, sinceramente, é algo que a gente tem que realmente refletir, porque tudo traz consequências, tudo que a gente executa nas nossas vidas, a gente tem que saber se aquilo serve ou não serve. Porque também não adianta você ficar dentro de um templo infeliz e você está imaginando que você estava desfilando lá em tal lugar, com tal agremiação, ou com... Aí não é uma coisa correta. Então, o que adianta você estar ali dentro, mas com o pensamento lá fora? Na verdade, né, Cosmo, o que a gente fala é o seguinte, é um nível de conscientização. Como nós sabemos, a doutrina espírita não proíbe nada. Ela não proíbe nada. Nada. Mas ela nos conscientiza, né? E aí eu gosto muito daquela frase de Paulo de Tarso, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Né? Ou seja, você pode fazer o que você quiser, mas nem tudo vai ser conveniente para você. Né? Então, eu coloco o carnaval exatamente isso. Você quer ir para o carnaval? Bom, vai. Quer ir, é lícito. Você quer ir? Vai. Mas não convém que você vá. Mas eu não te proíbo. Daí nós temos o nosso livre-arbítrio. E a questão da doutrina espírita é justamente essa. A doutrina espírita coloca na nossa frente, né? Assim como se costuma se dizer, né? Preto no branco, né? Tudo a que nós estamos expostos quando nós vamos a um ambiente como esse. Quando nós vamos a um ambiente como esse. E me causa espécie, me chama muita atenção, quando nós vemos na nossa casa que faz um trabalho assim de evidência, né, dessas coisas, trabalha também a questão da desobsessão e tudo mais, quando eventualmente é feita uma evidência, né, e o vidente observa que o encarnado tem alguns irmãozinhos assim na sua área de atuação, em geral o encarnado fica muito assustado e preocupado com isso, né? Preocupado com isso. Mas se você disser para ele, olha, se você for ao carnaval, a chance de você voltar para casa com muitos desses é muito grande, ele parece não se importar. Se for no carnaval, ele já está com irmãozinhos assim, imagina no carnaval, onde todos são assim, estão loucos para se agarrar a alguém, né? Mas ele parece que não liga, entendeu? O que ele aprende durante o ano com relação à obsessão, parece que ele esquece no período de carnaval para não sentir aquela questão da culpa, né? Da culpa, porque você faz de conta, assim, tipo assim, tapar o sol com a peneira, né? É mais ou menos isso, assim, não tem, é só eu vou vibrar positivamente, não vai acontecer nada, aquela coisa. Então, é muito sério isso, né? Porque eu acho a doutrina maravilhosa. A doutrina, ela nos revela tudo, né? Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Nós hoje
temos a oportunidade, né, de conhecer a verdade do que acontece no plano invisível, sobretudo durante esse período. De todas as coisas terríveis que acontecem, você tem um estímulo muito maior ao consumo de bebidas alcoólicas, ao consumo de drogas, ao sexo sem compromisso, a atos de violência, né? Atos de violência, e tudo quanto é desregramento, né? Porque você estará recebendo aquela influência daqueles irmãos que gostam dessas coisas, além do fato de que você também vai se achar livre para fazer o que quiser, né? Então, é impressionante esse tipo de visão. Tudo isso está ocorrendo. E a doutrina espírita diz, olha, acontece isso. Acontece exatamente isso. Aquilo que eu falei. Você acha que na quarta-feira ele vai embora? Eles vão embora da sua vida e que você vai ficar tranquilo? Aí a pessoa vai no carnaval, né, acha que está tudo tranquilo. Não, eu estou vibrando positivamente. Aí volta para a casa espírita, né? Aí passa na vidência, aí diz assim, olha, você está cheio de irmãos menos felizes aí do seu lado. Meu Deus, mas como pode isso? Como... Ai, meu Deus, que horror, que perigo, que medo, não sei o quê. Mas, cara, você foi para lá. Você foi para lá e agora? O que você acha? Você acha que eles só vão embora, só voltam no ano que vem? Não é. Né? Então, o livro é um livro bastante interessante também, Silvia. Muito vai interessante. Abordar que as nossas preocupações que nós temos com os nossos filhos, com aquelas pessoas que nós amamos, quando você faz uma prece bem sentida, quando você pede aos amigos espirituais a ajuda, o auxílio, porque todos nós que passamos como pais sofremos isso, né? O filho sai e fica todo mundo preocupado, né? E no livro está mostrando exatamente sobre isso, né? A prece daquela senhora humilde, trabalhadora, de rosto macilento, com grandes dificuldades da vida, mas uma pessoa muito reta, correta dentro da sua atividade, da sua conduta, que o próprio Bezerra vai lá recebendo, né, a informação do auxílio para ela, né, que pedia para sua filha, né? Então isso também é algo que, de uma certa forma, a prece sempre chega. E a prece, quando ela é feita de maneira bem sentida, né, feita do coração, de fato, né, sem nenhum tipo de revolta, muito pelo contrário, mas reconhecendo nas mãos de Deus, dos benfeitores espirituais, que eles podem auxiliar, e ela fala o nome do Dr. Bezerra, Dr. Bezerra, que já foi pai, com certeza não deixará, né, de sentir o que eu estou sentindo pela minha filha, que eu sinto que não estou conseguindo fazer, lhe proteger, né? E realmente é uma situação que está lá no livro, né, Silvia? Exato. O livro é muito prece, né? A prece que ela direciona... Fala da prece da mãe, A prece da mãe, intercessora preocupada com a filha, e a confiança que ela tem em Bezerra, como você falou, tão grande, Bezerra vai até ela, né? Bezerra vai até ela e faz aquele processo, aquela ajuda, aquela coisa toda. Mas nessa questão da prece, né? Não, na questão da prece, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que a prece, quanto mais sentida, como você falou, né? Quanto mais sentida, verdadeiramente. Não é aquela ladainha, aquela repetição daquelas coisas decoradas que você vai falando, não está sentindo, nem percebendo o que você está querendo dizer com aquelas palavras, não. É a prece sentida. Aquela que sai do fundo do seu coração, né? É aquela que não é decorada, é aquela que você pensa e pensa, meu Deus, me ajude assim, assado, né? Aquela verdadeira. Aquela prece realmente é muito poderosa, né? É muito poderosa. Mas nós temos que pensar também em uma outra situação. É preciso que aquele que ora tenha também merecimento para receber, né? Merecimento para receber, né? Preciso disso. A questão do merecimento também é muito, muito importante. Obviamente que todos vão receber, né, a resposta das preces de acordo, né, com a sua necessidade e, acima de tudo, de acordo com o que Deus considera que é o ideal, né? Mas as preces são ouvidas verdadeiramente e são atendidas, todas são atendidas, mas essas principalmente, essas
quando elas são verdadeiras, quando elas são sentidas e quando quem ora tem merecimento, essas realmente são muito importantes, né? São aquelas... É um exemplo, né, para todos nós, essa prece dessa mãe. Quantas aqui são mães, pais, que às vezes se veem nessa situação, né? O filho cresce, sai, você já fica com o coração na mão, né? Não, para onde foi? Saiu com os amigos. Quem são esses amigos? Porque, na realidade, era uma influenciação a filha, né? Ela estava sendo uma influenciada, né? E aí a mãe está preocupada, né? E, com certeza, a prece chega e ajuda. Mas eu também me coloco, Silvio, qualquer situação que a gente esteja vivenciando, né? Nesse mar de tormentos e dificuldades que a gente atravessa, né? Porque qualquer situação mais grave, realmente a prece é um instrumento valiosíssimo, uma ferramenta valiosíssima para nos acalmar, né? Para que a gente possa, de uma certa forma, colocar a nossa cabeça para raciocinar, refletir. Eu sei que naquele momento de maior agonia, maior dificuldade, a gente às vezes não pensa muito, né? E que talvez exatamente pensando nisso, o Kardec, com os benfeitores espirituais, fizeram aquele capítulo 28, né? A coletânea de preces espíritas, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e que já ajudou muita gente. Silvio, até hoje eu peço para muita gente que às vezes fala comigo, qualquer situação ou outra, eu peço para ler lá aquele capítulo. Não está conseguindo, é aquele capítulo que é interessante. Escolhe uma daquelas e vamos fazer. Porque ajuda muito, ajuda demais. Você sabe que você tocou num ponto que eu considero muito importante e que eu recentemente, né, final do ano passado, eu passei com um problema da perda de um ente querido, né? E eu falei, aquela experiência, eu consegui entender muito mais profundamente a importância do capítulo 28. A importância do capítulo 28, porque quando você está tão desesperado que você falou, você não consegue pensar. Você não consegue concatenar as suas ideias, não é? Para orar direito. A sua cabeça está um turbilhão, você não consegue parar e organizar as ideias. Foi pensando nisso, justamente, que Kardec fez aquele maravilhoso capítulo 28. Porque quando você lê ali, tem tudo que você precisa, tudo que você precisaria dizer, tudo aquilo que você gostaria de falar com Deus, conversar com Deus, está ali, né? E eu me socorri realmente nesses momentos de muita angústia, né? De muita dor moral pela perda do meu ente querido, eu me socorri ali no capítulo 28, né? Porque ali eu consegui externar o que eu queria conversar com Deus, né? E é maravilhoso. Ali não é para você decorar, não, nada, não é para decorar nada, né? É para num momento como esse, que você não consegue realmente organizar os seus pensamentos, você se socorrer ali. Ali tem peça para tudo, para alguém que acaba de nascer, para alguém que acaba de morrer, né? Para alguém que está enfermo, para alguém que está passando por obsessão, para você passou um perigo, acabou de salvar de um perigo, tem para tudo, né? Para tudo. Então você chega ali antes de dormir. Você vai lá e você vai lendo. E você eu confesso que esse capítulo salva muito, sabe, Silvio? Salva bem. Eu sempre aconselho para as pessoas procurarem. A gente vê, às vezes, no movimento espírita, certas colocações equivocadas que esse capítulo não deveria existir, uma vez que a prece deve ser feita do coração. Mas é falta de caridade também a gente imaginar que você passando por uma situação gravíssima, qualquer seja a situação, né, profissional, pessoal, matrimonial, aquele capítulo ajuda demais, muito. E aí você vai se equilibrar ali. Eu não conseguia orar, minha cabeça está tão atormentada. Exatamente. Entendeu? Que eu não conseguia organizar os pensamentos para orar. Então, eu socorri do capítulo 28. E foi maravilhoso, porque eu dizia tudo que eu precisava falar. Entendeu? Com certeza. Silvia, nós temos mais companheiros que chegaram. Várias pessoas chegaram, Cosme, estão aqui e que nós ainda não cumprimentamos. Né? Então, vamos lá. Querida amiga Maria de Fátima Enes está aqui. Né? Boa noite, querido Cibós. Bons estudos para nós. Que bom você estar aqui, amiga.
Boa noite, Glória, querida. A nossa querida. Oi, Márcia, que bom que você chegou, querida. Boa noite, irmãos e irmãs. Consegui estar presente. Márcia, que bom, querida, que bom. Nossa querida Patrícia, Cariel, doutora Patrícia, querida, boa noite, querida Silvia Cosme, a todos. Fez aniversário ontem, né? Pois é. Boa noite, Patrícia, e boa noite, Arlete, que parabéns, é a mamãe da Patrícia. Aqui, Patrícia, para você, tá? Tenho certeza. Muitos anos de vida. Está aqui conosco também. Exatamente. Nossa querida Sueli Ferreira. Oi, Sueli, querida. Boa noite. Que bom que você está aqui conosco, Sueli, né? Muito bom, gente. Muito bom. E nós aqui continuamos com a nossa temática. Não sei se vocês têm aí algum questionamento, alguma dúvida para colocar aqui para a gente. Diga aí, Cosme. Nesse tema, Silvia, eu vou voltar a falar sobre esse flagelo que é a obsessão, né, que o Manuel Filomeno de Miranda trabalha tão bem nessa obra. E a gente vai observar que, detidamente, né, aqueles processos de obsessão que a gente aprende lá no livro dos médiuns, né, obsessão simples, essa obsessão ordinária, né, a própria questão da subjugação, né, que é um processo talvez o mais grave, né, e a fascinação, né, está entre esse meio. Essa subjugação talvez seja assim a mais difícil para a gente poder, não que as outras sejam fáceis, mas as outras você tem uma repetição um pouco mais contínua, né, mais continuamente, porém é algo que você consegue de uma certa forma até uma influenciação, né? Você consegue de uma certa forma modificar os pensamentos. Mas a partir do momento que há uma subjugação, ou seja, exatamente, aí é processo realmente que as pessoas têm que tomar muito cuidado para que isso não venha a acontecer. Agora, com certeza, obsessor e obsediado com grandes características próprias para se sintonizar dessa forma. Sim. Lá no livro dos médiuns, tem aqueles exemplos lá que o Kardec coloca, que fala exatamente sobre isso, que o cara ele gostava de uma pessoa só que o espírito fazia brincadeira com ele, né? Ele se jogar na água, na lama, né? Para passar vergonha perante. Ele sabia, né, que a pessoa se importava, né, com o outro que ele gostava, a outra que ele gostava, só que o espírito ia lá e brincava com ele daquela forma mesmo. Exatamente isso, essa coisa assim de espírito imperfeito, de pensamento mais baixo, para tentar ridicularizar de fato isso. E a subjugação, muitas das vezes as pessoas acham que não existe, mas existe. Existe de fato. As pessoas perderem de fato o seu controle, sendo efetivamente conduzidos por esses irmãos e que, de uma certa forma, assim, manipulam de uma maneira muito séria os pensamentos, as atitudes, as ações de grandes companheiros. E não existe nenhum elixir mágico, tá? Para poder resolver isso. Talvez essa profilaxia, né? Que é algo que nós precisamos entender a partir do momento que a gente começa a estudar a doutrina espírita, com as orientações dos benfeitores espirituais, com a orientação do próprio Allan Kardec na codificação, é entender que nós precisamos mudar de pensamento, de atitudes, para poder isso acabar, porque não existe uma fórmula mágica, né, Silvia? Um remedinho, né? Toma esse remedinho aqui, custa R$5.000, ou essa pílula que vai resolver. Não existe isso. Não existe. Na verdade, a cura está em nós mesmos, né? Como você falou, não existe o obsessor como aquele malvadão, né? Que tem aquele domínio, e o obsidiado, aquele anjinho que não fez nada. Nossa, como está acontecendo? Não. O que existe ali é uma ligação, né? Muitas vezes uma ligação de outras vidas. Muitas vezes o obsessor de hoje foi a vítima do obsidiado, né? Então, os papéis se inverteram, né? No passado, o obsessor é a vítima dessa pessoa que hoje está sendo obsidiada, né? E
o obsidiado de hoje é aquele algoz, aquele carrasco terrível que fez muito mal ao obsessor. Então, existe sempre uma ligação muito grande entre os dois. E quando o obsessor vem num processo de cobrança, né, de vingança, por tudo aquilo que ele sofreu na mão do obsidiado de hoje, a única maneira, né, de isso ser interrompido é justamente a mudança, né, do obsidiado. Porque se ele não conseguir convencer ao seu obsessor que ele não é mais aquela pessoa do passado, né, ele não vai conseguir sair daquela sintonia. Nós sempre comentamos a respeito disso o caso do Divaldo Franco, que durante 40 anos foi obsidiado por um cobrador de vidas anteriores, que ele chamava de máscara, e somente depois de 40 anos ele se convenceu que Divaldo realmente não era mais aquela pessoa quando Divaldo adota uma criança lá na Mansão do Caminho, uma criança que ele diz que era muito feinha, de um bebezinho muito feinho, né, que chegou lá e Divaldo adota aquela criança, recebe a criança e diz que vai adotá-la como filho, que ia amá-la, e aí o obsessor pergunta para ele, você vai gostar dela? Se é feinha, toda assim, toda assim? Ele falou, vou amá-la, vou amá-la. Naquele momento ele se convence, por quê? Porque aquele espírito que estava ali reencarnando era a mãe do obsessor que estava voltando para uma romagem terrena. Né? Então, isso, o obsidiado ele precisa provar que não é mais aquele. E é justamente aí que reside o problema, Cosme. Porque, em geral, as pessoas que estão passando por um processo obsessivo, elas nunca acham que o problema é com elas. Elas nunca acham que são elas que precisam mudar. Não, é a casa espírita que tem que tirar isso do meu lado. A casa espírita que é responsável. Então, se a casa espírita não resolve, essa casa é fraca, vou procurar outra forte. Essa aqui é a fraca. Nunca ninguém admite que o problema está em si mesmo. Né? E quando você falou do ponto, Cosme, dos 3 tipos de obsessão, eu achei muito interessante que a gente faça um pouquinho mais sobre isso. Obsessão simples, fascinação e subjugação. É um crescendo, né? É um crescendo de influência. Então, na obsessão simples, é uma coisa mais simples. O espírito vem, te fala alguma coisa e tal. Você pode sintonizar com ele e ouvir, fazer. Você pode não sintonizar. Né? Então, vamos dizer que gosta de beber muito e tal, não sei o quê. Então, ele chega perto de você, vamos tomar uma cervejinha, tá muito calor, não sei o quê. Pô, a cervejinha agora pega pra bem, não sei o quê. Se você é alguém que absolutamente não bebe, né? Aquilo ali, você vai ter aqui, pensamento maluco, imagina, não bebo. E aquilo passou. Mas se você já chegado a uma bebidinha, a uma cervejinha, é mesmo, né? Pô, tá um calor, pô, uma cervejinha ali que tá bem legal. E aí começa a obsessão, daqui a pouco ele vai, vamos lá no modo cervejinha, pô, você tá indo direto, né? E daí vai passar uma outra situação, que é a questão da fascinação, que eu acho muito interessante, que ocorre muitas vezes, os espíritos, eles são muito inteligentes, né? E muito ardilosos, né? Tem um caso que fala muito bem naquele livro, A Proteção na Casa Espírita, que existe um processo de fascinação muito grande que ocorre, que é exercido pelos espíritos menos felizes sobre um determinado médium e alguns companheiros da casa. Era uma sessão de cura, né? Passes de cura. E aí, o que eles falam assim? Vamos escolher um médium desse aqui que faz passe de cura, e toda pessoa que sentar na cadeira onde ele vai dar o passe, daquela pessoa a gente se afasta. Aí a pessoa vai, pô, sentindo bem, nossa, que ótimo, muito obrigada e tal. Então começou a acontecer aquilo, mas sempre com a mesma. Daqui a pouco todo mundo achava que era tal, né? Mas todo o processo que estão elaborando era que era tal. Aí outros companheiros começam a achar que a médium era a tal e que ela merecia que a casa espírita desse o maior destaque. Ela, afinal de contas, ela dava passe e as pessoas ficavam curadas, né? E ela começou a acreditar que ela realmente era tal. E aí começaram a querer exigir da direção da casa que fosse dado um destaque a ela, um dia específico para ela trabalhar, e coisas do gênero. Quando
A direção da casa falou, não, é uma médica como outra qualquer, não precisa disso. Não, mas isso é um absurdo, fulano é muito boa, que não sei o que, não sei o que lá. E aí houve aquele racha na casa, né? Aí a médium, fascinada, achando que ela realmente era a tal, e o seu séquito, né, de companheiros médicos que também acreditaram na mesma coisa, abandonaram, brigaram com a casa, abandonaram, vão criar uma casa, uma outra casa, onde ela seria a tal. Esse é um típico processo de fascinação, né? Ali, daquele momento, todos eles fascinados com aquela armadilha que os espíritos ardilosos fizeram, todos eles fascinados, para a subjugação era um passo, né? Quem já está com a tendência a achar determinada coisa, quando você começa a falar mais ainda, né? Aí é que a pessoa vai acreditar, não, é isso mesmo. Né? Isso mesmo, não, eu sou. Aí qualquer coisa que o espírito dissesse para ela, qualquer psicografia que aquela médica, pobre coitada, fizesse, por mais estapafúrdia que fosse a mensagem, ela iria acreditar piamente. Não, porque eu sou eu. Não, eu sou eu não tenho esse problema. Eu estou aqui, eu sou uma médium muito boa. Não, fulana falou, tá falado, né? E aí a gente chega no terrível processo da subjugação. Né? Um processo realmente bastante difícil. Sair dele é muito, muito difícil mesmo. Cosme, temos algumas outras pessoas que chegaram aqui. Boa noite, Moadira, tudo bom? Que bom que vocês... Boa noite, Moadira. A Kátia chegou, tem um radinho aqui, vejamos. Boa noite. Não assistir nem que seja o finalzinho. Depois assistirei ao estudo completo. Tem um recadinho para a Ângela também. Ângela, querida, assistirei o seu também. Não vivo sem vocês. Querida, e nós não vivemos sem você também, Kátia, minha querida. Aí, aproveitando sempre o que a Fátima, a Kátia nos diz, né? Ela está aqui colocando assim também. Não esqueçam o like, irmão de ideal. É importante esse lindo trabalho. Com certeza, Kátia. Na verdade, aproveita para lembrar os nossos amigos que quando vocês dão um like nos nossos vídeos, o nosso canal ele fica muito bem na plataforma do YouTube, né? A plataforma considera que é bom, que as pessoas estão gostando. E quando vocês compartilham ainda o tema, né? Mandam para outros amigos de Deus, espírito e tudo mais, é melhor ainda. Quanto mais pessoas aderirem ao nosso canal, deixarem o seu like, compartilharem, fizerem comentários, é melhor para o canal. Por sinal, a Web Rádio Cristo Consolador, mês que vem, no dia 18 de abril, uma data extremamente emblemática para o nosso querido movimento espírita, a Web Rádio Cristo Consolador fará 1 aninho de existência, né? 1 aninho de existência, e nós esperamos que até lá a gente tenha crescido um pouco mais no número de seguidores, né? No número de pessoas inscritas no nosso canal e, naturalmente, no número de likes, né? Que vocês darão para nós, né? Bom, temos aqui também, vejamos, a nossa querida Ângela. Tá falando, obrigada, querida amiga Kátia. O que? A nossa querida Márcia Val está dizendo o seguinte: o obsessor vai se utilizar das imperfeições da pessoa. No exemplo dado, a vaidade. Com certeza, Márcia. Mas eles o calcanhar de Aquiles, né? O nosso calcanhar de Aquiles, aquele ponto fraco, né? Exatamente ali, a vaidade, né? O médium se achar. Né? É por isso, gente, é por isso que quanto menos destaque, quanto menos regalias a casa oferecer aos médiuns que lá trabalham, melhor. Porque o médium é uma pessoa como outra qualquer. Entendeu? Então, o médium chega para trabalhar na casa, ele precisa estar exatamente como qualquer outro trabalhador. Ele vai sentar na plateia, vai ouvir a palestra, como todas as pessoas vão ouvir a palestra. Ele não fica em local de destaque diferente dos demais. Ele senta na palestra, na plateia, ouve a palestra, estuda, porque precisamos estudar sempre, né? Estuda, depois, na hora que ele for convocado ao trabalho de passes, ou o que seja, ele vai e faz o seu trabalho de passes, né? Mas antes disso, nenhum destaque. O médium não chega na casa e diz assim, eu sou médium, vou passar na frente de todo mundo. Que história é essa? Não, por quê? Não existe
existe isso. Não, o médico chegou, agora você vai esperar a sua vez como toda pessoa. Ou então, não, eu sou médico, eu vou passar. Não, meu irmão, não. Existe uma fila, obedeça a fila de entrar. Né? Então, é a própria sentença de Jesus, né? Exatamente, né? Exatamente. Então, é importantíssimo isso, né? A casa espírita, ela está ali para guiar, né? Guiar os seus companheiros, os médios, os frequentadores, todos eles. Nós não podemos dar um mau exemplo, né? E todos nós estamos ali porque nós precisamos muito de aprender, né? Muito de aprender, sobretudo nós médios, né? Tão endividados que somos com a lei. Então, gente, nada de privilégios para ninguém. Todos somos iguais, né? Todos somos iguais. O que Jesus já afirmou, né, Silvia? Exatamente. Aquele que quiser ser o maior reino de Deus, né, seja o servo de todos. O maior servidor, exatamente. O maior servidor de todos, né? O último a ser servido, né? Exatamente. Então, temos que pensar isso aí. Né? Ô, Silvia. Oi. Estou aqui o João Santana, está falando, graças a Deus, oferecimentos, uma excelente semana a todos. Boa noite. Cosme, fale rapidamente, porque o nosso tempo já estourou. Não, eu só queria remarcar que a doutrina espírita, apesar de não ter um remédio pronto para isso, é uma excelente terapêutica contra esse flagelo que é a obsessão. Com certeza, né? Graças a Deus que nós temos a nossa querida amada doutrina espírita, né? Para nos auxiliar nessa situação. Bom, queridos, chegamos ao nosso final, até estamos bem no finalzinho. Vamos agora aproveitar rapidamente, fazer uma rápida prece de agradecimento por essa noite tão maravilhosa que todos nós tivemos, né? Com muito estudo, muitas reflexões. Então, vamos agora orar. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por mais uma noite de estudos, por mais esta noite de congraçamento com os nossos irmãos de ideal. Que todos nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita tranquilidade e que possamos estar juntos aqui, mais uma vez, no próximo domingo, para dar seguimento aos nossos estudos da nossa querida doutrina espírita. Bom, meus queridos, dessa forma, com o finalzinho da nossa prece, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado bastante, e estejam conosco aqui no próximo domingo. Boa semana para todos, fiquem com Deus. Boa noite, Cosme. Boa noite a todos. Noite, Obrigada, Silvia. Gente. Beijo. Gente, boa semana. Até o próximo domingo. Fiquem com Deus. Tchau. Fiquem com Deus também. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.